Muito obrigada, doutora Vânia. Agradeço a acolhida. É uma satisfação, uma alegria poder estar aqui hoje, né, participando dessa formação, desse trabalho muito bacana que vem sendo desenvolvido aqui na quarta região, no contexto do plano de expansão, né, de implantação, de difusão da justiça restaurativa. E é uma responsabilidade muito grande falar sobre isso hoje. Quando recebi o convite, eu quis compreender bem qual seria o meu papel, porque eu não sou uma especialista em justiça restaurativa, eu estou, como todos os senhores, aprendendo sobre isso, né? Mas a minha participação aqui, ela se deve um pouco, talvez, à pesquisa que venho fazendo a respeito dessas mudanças que vêm acontecendo no Poder Judiciário, né, numa perspectiva mais sistêmica, né, e buscando compreender também esse movimento da justiça restaurativa que acontece em todo o país e agora com força na Justiça Federal, já com certo atraso, mas que chega na Justiça Federal, tentando compreender isso dentro de um todo maior, de uma mudança maior que acontece nas relações sociais. Então, é sobre isso que eu pretendo falar, né? Um pouco sobre essa perspectiva sistêmica. Então, eu percebo essa chegada da justiça restaurativa, a forma como ela vem se espalhando, como a chegada de um novo paradigma, né? Um novo paradigma em que o sistema de justiça também vai se inserir. Eu acho importante, eu já ouvi a Catarina falando sobre isso, né? A gente não tem que adaptar a justiça restaurativa à justiça federal ou mesmo ao poder judiciário, né? Nós é que precisamos compreender e, se for o caso, nos inserir dentro desse novo paradigma. E é assim que eu percebo. E aí eu acho bacana a gente lembrar um pouquinho do que é o conceito de paradigma, né? E eu vou buscar aqui o conceito de Thomas Kuhn. É um conjunto de elementos do conhecimento que os membros de uma comunidade científica valorizam como verdades pressupostas. Significa, por um lado, toda uma constelação de crenças, valores e técnicas partilhadas, e, por outro, soluções adotadas para problemas concretos que, tomadas como exemplo, servem como modelos ou regras para a solução de outros problemas que se apresentem. Para mim, paradigma significa os alicerces, significa todo um conjunto de certezas, de consensos, né, que se estabelecem em torno de certos dogmas, de certas verdades que são compartilhadas por uma comunidade durante um determinado período de tempo. E me parece que o que nós observamos, e aí não tem nada a ver só com o direito, isso é um fenômeno que acontece mundialmente em todas as áreas do conhecimento, né? O que nós estamos vendo talvez seja um momento de mudança de paradigma. E mudar paradigma significa talvez mudar um pouco aquele conjunto de crenças, aquele conjunto de certezas, questionar algumas certezas, alguns dogmas com os quais nós trabalhamos, alguns princípios com os quais nós vínhamos trabalhando há muito tempo, né? E dentro do nosso paradigma tradicional, né, nós trabalhamos com a ideia do universo como máquina, em que para eu tentar entender por que os fenômenos acontecem, eu consigo medir, eu consigo, fazendo uma análise dos elementos visíveis, né, separando cada parte daquele problema grande que eu estou enxergando, analisando especificamente cada parte, medindo o seu comportamento de todas as formas, eu consigo mais ou menos prever os acontecimentos. E a física e a química se constituíram e se formaram muito a partir desse, lógico, desse paradigma mecanicista, né? Em que se consegue estabelecer relações de causa e efeito entre os elementos, entre os fenômenos, a partir da identificação de certas leis que seriam leis universais, em cima das quais se construiu todo o paradigma da ciência, e que foi fundamental para a gente chegar onde a gente chegou, né? E nós sabemos muitas vezes que para poder fazer certos cálculos
de probabilidade e de certeza mesmo, nós precisamos eliminar alguns ruídos, muitas vezes. Nós precisamos trabalhar em condições normais de temperatura e pressão para que uma equação consiga resultar exatamente no valor para o qual ela foi concebida, né? E talvez isso tenha nos conduzido, então, a tentar trazer todo esse conhecimento que foi fundamental para a ciência, para as descobertas, para se chegar onde se chegou, também para as relações humanas, né? E isso significa tentar encontrar relações de causa e efeito linear entre as relações humanas, tentar trabalhar com a ideia de que eu tenho como prever tudo que vai acontecer. Isso e também tenho como estabelecer as consequências de tudo que vai acontecer. Se um determinado fato acontecer, a consequência será aquela. O direito é muito concebido em cima disso. Se esse fato acontecer, vai gerar responsabilidade. Se esse crime acontecer, alguém vai receber uma pena. Todo o nosso direito foi concebido em cima de um paradigma mais racionalista, um paradigma ainda cartesiano, né? Não é por nada que, quando nós vamos fazer uma decisão judicial, nós fazemos um silogismo, nós invocamos uma norma, enquadramos um fato e retiramos dali uma consequência, né? Isso também é uma manifestação, né? Isso busca uma verdade única, como se o nosso ordenamento jurídico nos fornecesse de maneira completa todas as soluções para os conflitos que aparecem, né? E aí, com isso, nós adotamos o processo como a forma de busca da verdade, a gente espreme a verdade através do processo, nós temos várias estratégias para fazer isso, muitos meios de prova, muitos recursos, né? E em matéria penal, a gente vai sempre em busca de um culpado, se nós acharmos um culpado a quem estabelecer a responsabilidade penal, então está tudo certo, está tudo resolvido, né? E nós todos, enquanto estudando dentro desse paradigma, fomos formados para o conflito, né? Thomas Kuhn usa as expressões ciência normal e ciência revolucionária para identificar situações em que se procura, quando ainda se procura resolver os problemas a partir das mesmas verdades, dos mesmos pressupostos, das mesmas premissas, nós estamos trabalhando com ciência normal. A partir de um determinado momento, esses pressupostos, por alguma razão, não conseguem mais nos explicar certos fenômenos. Não são suficientes. Eu não consigo mais resolver os problemas adotando as mesmas regras. E aí nós estamos, talvez, diante de uma ciência revolucionária. O conceito da ciência normal é de que em cada novo desafio buscam-se soluções mediante o estudo cada vez mais profundo dos pressupostos do paradigma, procurando se enquadrar os novos fenômenos na correlação entre eles e os seus efeitos, numa tentativa de forçar a natureza a se encaixar dentro de limites pré-estabelecidos e relativamente inflexíveis fornecidos pelo paradigma. A gente procura engavetar a realidade dentro das normas que nós já conhecemos, dentro das verdades que nós já conhecemos, dentro dos sistemas que nós já concebemos, né? Só que, às vezes, a realidade nos traz desafios que não cabem mais nas mesmas caixas, né? E aí que nós cogitamos de adotar novas explicações para os fenômenos, que acontece quando os membros de uma comunidade profissional não podem mais se esquivar das anomalias que desafiam a forma tradicional de resolver os problemas. Então, começam algumas investigações extraordinárias que finalmente conduzem a comunidade a um novo conjunto de princípios, a uma nova base de crenças e valores, né? Nós tivemos muitas reformas dentro do nosso modelo de atuação, ainda dentro da ciência normal, tentando encaixar as coisas dentro da ciência normal, né? O que são as nossas metas de produtividade se não conseguir responder mais rápido à nossa demanda, né? Mas a demanda continua existindo. Nós estamos avaliando se todo esse esforço está gerando transformação social ou nós apenas estamos conseguindo julgar mais rápido aquilo que chega de demanda e, de alguma forma, produzindo mais demanda, porque existe uma coisa que chama paradoxo da eficiência, que
indica que quanto melhor um serviço é prestado, a tendência é mais se buscar por aquele serviço. Em alguma medida, nós estamos também estimulando que mais e mais questões sejam trazidas, sejam judicializadas, mais e mais recursos sejam interpostos, né? E aí, soluções que foram sendo concebidas para dar conta dos nossos problemas no judiciário são tipicamente soluções cartesianas. Vamos reduzir a quantidade de recursos, vamos começar a penalizar a litigância protelatória, né? Vamos estabelecer mais requisitos para o juiz fundamentar para que a coisa não saia tão ruim, né? Vamos estabelecer mecanismos para racionalizar, fazer mais rápido, tecnologia, precedentes, sistema de recursos repetitivos, né? No penal, mais encarceramento. Não estamos conseguindo evitar a criminalidade, então vamos encarcerar mais, está faltando, o judiciário está só soltando, a polícia prende, o judiciário solta. Tem que manter pessoas presas, ou o contrário, que também é cartesiano, Agora não prende mais ninguém. Mecanismos para facilitar a denúncia de crimes. Toda a construção que se faz, por exemplo, na Lei Maria da Penha, em que se cria toda uma estrutura para que a mulher tenha condições de denunciar e se sinta mais tranquila para eventualmente buscar ajuda numa situação de violência. Só que a gente até consegue, talvez, punir alguma situação como essa, a gente consegue evitar que aquela agressão naquele momento continue, mas nós estamos conseguindo evitar que a violência continue acontecendo com outras pessoas, inclusive. Vejam como é cartesiano, porque nós não estamos resolvendo o problema na causa, nós estamos apenas olhando para o sintoma dele e tentando tratar o sintoma. A mulher tem dificuldade de denunciar, então vamos criar uma estratégia para ela ter facilidade para denunciar. Mas, enquanto isso, a cultura continua a mesma. Nós não estamos trabalhando na cultura, nós não estamos trabalhando na autorresponsabilidade das pessoas, no sentimento de responsabilidade das pessoas, né? Redução da maioridade penal é sempre a bola da vez, né? Não, tem muito crime sendo praticado ou com uso de adolescentes. Então vamos reduzir a maioridade penal porque isso vai resolver, né? São sempre as soluções cartesianas que aparecem, né? E isso tem alguns fundamentos que são muito fortes para nós. Um deles é o princípio da substitutividade, que vale para o cível, né? A gente trabalha na perspectiva de que, já que as pessoas não resolvem os seus conflitos, então o juiz resolve. Vamos entregar para o juiz a solução do problema, né? O juiz, então, decide quem tem direito. Aí vem toda a construção em cima da atividade jurisdicional, do que é a jurisdição, para que serve a jurisdição, a justa composição da lide, a vontade concreta da lei. Tudo isso está baseado numa ideia de que o ordenamento jurídico resolve tudo, a gente só precisa descobrir onde é que está o preceito e aplicar, né? Isso acaba concentrando cada vez mais as decisões no poder judiciário, né? E se associa uma ideia de acesso à justiça à substituição. Eu só vou ter acesso à justiça quando eu tiver acesso a um juiz que resolva o meu conflito. Não se pensa que acesso à justiça é não precisar da justiça. Não se chega a cogitar a possibilidade de que talvez a justiça não precise existir se as pessoas puderem ter acesso à justiça, né? Então, a justiça ela tem que ser a última ratio, mas ela não é mais a última ratio, e dentro do paradigma normal ele não é a última ratio, ela não é. Isso gera várias expectativas, né? Do jurisdicionado que só o juiz resolve. E aí o resultado disso é que quando o juiz não resolve, a culpa é do juiz. Se o juiz disser não para ele, então o juiz é o responsável pela infelicidade e daqui para frente, então não precisa fazer mais nada porque ele tem alguém a quem responsabilizar, né, pelo seu infortúnio. E de parte do Poder Judiciário, do próprio magistrado, acaba gerando o sentimento de que sou eu que sei o que é melhor para os outros. Se todo mundo vem me perguntar, é porque eu devo ser bom, né? Eu sei o que é bom. Deixa comigo que eu resolvo. Eu faço, eu ordeno, eu exorto, ameaço, sanciono, não é assim? A gente criou uma burocracia toda em torno disso, né? E eu acho que nós temos muita responsabilidade. Faça um exercício aqui de autorresponsabilidade. Nós temos responsabilidade porque nós aceitamos essa condição e, em alguma medida, nós gostamos
desse excesso de substitutividade, né? E eu gosto dessa frase do Ricardo Semler, que ele diz que as burocracias são construídas por e para as pessoas que se ocupam em provar que elas são necessárias, principalmente quando desconfiam que não são, né? Gera também na sociedade uma dependência, uma impotência, porque as pessoas já não se sentem mais capazes de resolver os seus próprios problemas, né? Tudo vai precisar transferir, né? E do ponto de vista do direito penal, nós temos o princípio da necessidade, né? O que isso vai me trazer? A ideia da pena enquanto essência da atuação do Estado diante de um crime. Diante de um crime, a essência da atuação do Estado é arranjar alguém para aplicar uma pena. Só quem pode fazer isso é o Poder Judiciário. O processo penal é o caminho para isso. Não tem pretensão fora do processo quando acontece um crime. Tudo se resolve pela pena, né? E o Estado, então, vem como protetor da comunidade, aparece como protetor da comunidade, né? E do próprio acusado aqui, né? Para que ele tenha garantidos os seus direitos. E aquela sensação de que nós temos que proteger o vulnerável contra os seus semelhantes, contra o próprio poder do Estado, e com isso nós acabamos tratando a pessoa vulnerável como alguém incapaz, que eu acho que é o que mais injusto e mais errado nós podemos fazer, né? Nós tratamos aquela pessoa que vem como alguém que não é capaz de tomar as suas próprias decisões, que precisa de alguém que decida por ela, né? Que não vai ser capaz de tomar uma decisão adequada, útil, né? Através da criminalização de condutas, persecução penal, ações reparatórias, sempre com os olhos no passado, sempre com os olhos no passado. Por aqui vocês já começam a perceber as diferenças do que é o paradigma da justiça restaurativa, em que a gente põe os olhos lá na frente, né? Se aposta no efeito dissuasório da pena como forma de prevenir crime, né? Se trabalha com a ideia da causa e efeito linear, se olha para a realidade por pedaços. Aqui aconteceu esse fato, então eu vou olhar para esse fato como se ele não tivesse decorrido de uma série de outros fatores antes, como se ele não tivesse sido só o final de uma cadeia de acontecimentos. Eu não me interessa a cadeia, me interessa que ele fez isso aqui, então agora ele vai ser punido por esse fato. Não existe um espaço para que toda essa cadeia seja trabalhada, né? Se desprezam as variáveis e, com certeza, não se preza a autonomia, né? Para ninguém dentro do processo, né? E aí eu acho que a gente pode falar agora um pouquinho, bem rápido, já estou me encaminhando para o final, sobre a ciência revolucionária, que ela surge quando as premissas, por mais que estejam estudadas, deixam de oferecer soluções para explicar os fenômenos. Para que a ciência possa lidar com tais desafios, a partir de um determinado momento, se faz necessária a busca de outras bases para dar resposta aos novos questionamentos. E eu vejo isso quando a gente fala na justiça restaurativa, como algo que vem nos trazer novas bases, porque nós não estamos satisfeitos. Nós chegamos num ponto em que nós percebemos que não adiantava mais continuar defendendo os mesmos pressupostos. Claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, né? Mas que nós já não aceitamos mais como verdades absolutas aqueles pressupostos da nossa ciência normal, eu não tenho dúvida, né? E a ciência revolucionária, esse novo paradigma, que não é um paradigma a justiça restaurativa, ela se insere dentro desse novo paradigma, dessa nova forma de enxergar o mundo, né, que reconhece que tem coisas que não podem ser mensuradas. Nós podemos trabalhar com alguns padrões de comportamento, mas nós não podemos garantir que o comportamento vai ser sempre o mesmo. Nós não podemos trabalhar com essa linearidade, né? Os mesmos elementos se apresentam de diferentes formas. Vejam a física quântica, né? A história de que o mesmo elemento pode se apresentar como onda e partícula, pode ser a mesma coisa. Há espaço, não existe uma necessária dicotomia entre os elementos, as pessoas podem ser o bem e o mal ao mesmo tempo, quando a gente traz isso para as relações sociais, né? Não existe necessariamente uma exclusão, é possível que duas coisas ocupem o mesmo lugar no espaço, isso quebra com o paradigma, né? Não há leis eternas e o fenômeno
ele tem que ser trazido para dentro do seu contexto, o olhar do observador interfere na conclusão que se vai tirar daquele fenômeno, né? O comportamento humano não é um fragmento, não é uma foto, o comportamento humano é um filme, é algo que tem que se examinar diante de uma totalidade, né? E, às vezes, as curas que a gente apresenta, daquele nosso paradigma linear, pode ser pior do que a doença. A gente bem sabe o que pode significar, muitas vezes, a prisão de uma pessoa, né? Em alguns cárceres brasileiros, né? Causa e efeitos não estão próximos no tempo e no espaço, isso é um outro fator importante. Às vezes, os desdobramentos de um fato que aconteceu lá atrás só vão ser percebidos muito tempo depois. A relação ela não é tão simples, não é tão reta, não é rápida, né? E o principal, o problema não está lá fora. Nós nos acostumamos a apontar o dedo sempre para dizer que A, B ou C é culpado, né? Mas nós temos que tentar trazer, nos colocar junto. Eu acho que esse processo que a justiça restaurativa traz provoca um pouco isso, né? Não é por nada que o facilitador se coloca. Ele não é como o mediador que apenas faz as partes conversarem entre si. Ele se coloca, né? E assim como ele chama para aquele círculo pessoas que se sentem também parte daquele problema, né? Ou que podem se sentir como partes daquele problema, né? Eu enxergo a justiça restaurativa dentro desse novo paradigma, né? Olha para as relações, e aqui que entra a ideia do pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico pressupõe não um olhar só para aquelas exterioridades, para aqueles elementos que eu consigo medir, que eu consigo enxergar, mas o olhar para as relações entre os elementos, né? A ideia do propósito, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, né? Eu gosto dessa frase do Simon Sinek, que ele diz que quando a maioria das organizações ou pessoas pensa, age ou se comunica, elas fazem de fora para dentro, ou o quê? De o que para o porquê. E por um bom motivo. Vão do que é mais claro, aquilo que eu consigo enxergar, para o que é mais obscuro, a minha motivação. Nós dizemos o que fazemos, dizemos como fazemos, mas raramente dizemos por que fazemos o que fazemos, né? E a justiça restaurativa nos permite, né? Quando a gente começa um círculo compartilhando valores, a gente já está falando do porquê, né? Quando nos comunicamos de fora para dentro, quando nos comunicamos primeiro o que fazemos, as pessoas conseguem entender grandes quantidades de informação complicada, como fatos, características, mas isso não suscita comportamento. No entanto, quando nos comunicamos de dentro para fora, estamos falando diretamente para a área do cérebro que controla a tomada de decisões. E a parte da linguagem nos permite racionalizar essas decisões. A parte do cérebro que controla a tomada de decisão não controla a linguagem. E aí, não é por nada que muda a forma como as relações vão se estabelecer, né? Mudam os próprios valores que se vai trabalhar, né? A justiça restaurativa trabalha com autonomia, empoderamento e não com dependência, com substitutividade, né? Com autorresponsabilidade, não com substituição, com visão sistêmica, participação, né? Protagonismo dos envolvidos e não do magistrado, né? Consensualidade, respeito às diferenças. Aqui a gente conseguir trabalhar com duas pessoas que pensam de maneira absolutamente contrária podem conviver, pode haver convivência. E aqui tem uma distinção, e eu vou terminando aqui, entre a dialética, né, e a dialogia, né? O que é o dialógico? No dialógico, eu tenho a possibilidade de duas ideias contrárias conviverem, sem que uma não se transforme nenhuma nem outra tem que se transformar numa terceira. Existe um respeito aos pensamentos, e eu consigo conviver com pensamentos diferentes. A dialética pressupõe a tese, a antítese e a síntese. Eu abandono, de alguma forma, a essência do que eu pensava para construir uma terceira via. Quando a gente fala em dialogia, é diferente. Quando a gente fala em diálogo, a gente admite a possibilidade de se manter a forma de pensar, respeitando aquilo que o outro pensa.
Eu vejo que esse é um processo importante que acontece dentro do movimento restaurativo. E aí, por fim, alguns cuidados, né? Acho muito importante a gente pensar que ela não vem para substituir a atuação do Estado, nós não estamos prontos ainda para pensar numa substituição, talvez no futuro isso possa vir a acontecer, mas nós não estamos ainda, né? Prontos para substituir o direito penal, né? Na imposição da pena, o Estado ainda vai ser fundamental, mas a exclusividade da pena enquanto essência da atuação, é isso que a gente tem que questionar, né? E a gente não muda as coisas lutando contra o que já existe. Para mudar alguma coisa, a gente precisa construir um novo modelo. E aí as pessoas eventualmente podem optar por esse novo modelo por perceber que ele é melhor, né? Mas a gente não destrói. E amadurecer para uma nova forma de consciência é sempre um processo altamente pessoal, único e misterioso. Não é possível obrigar alguém a fazê-lo. Ninguém pode ser forçado a evoluir na consciência. Eu acho essa frase muito legal. Acredito muito que todos que estão aqui porque estão no momento de ouvir isso, né? De discutir justiça restaurativa. Né? Alguns ainda não estão nesse momento. O que nós podemos fazer é nos colocar à disposição, né? É oportunizar essas pessoas, eventualmente, poderem querer conhecer, né? Mas não tem como forçar. Esse chamado ele tem que ser muito, muito individual, né? Como tem sido nesse processo todo da justiça restaurativa. Bom, enfim, eu acho que me estendi além do que eu devia, né? Queria me colocar à disposição, dizer que foi uma satisfação, espero ter podido contribuir para algumas reflexões aí de vocês ao longo do curso. Obrigada. Devolvo, doutora Vânia. Uma boa tarde, né, a todos e todas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço em nome da doutora Catarina a todas as pessoas integrantes, né, com quem a gente, né, aí manteve uma conversa, um diálogo já que vem acontecendo aí há algum tempo. E dizer, doutora Thais, que eu estou encantada, né, a partir da sua fala, e da percepção dessa questão do novo paradigma e da importância que é essa percepção para a gente falar sobre justiça restaurativa mesmo, né? Então, desde 2005 que eu estou atuando, né, em pesquisas, estudos a respeito da justiça restaurativa, quando aconteceu o primeiro simpósio nacional de justiça restaurativa em Araçatuba, eu morava lá na época, e participei da organização, né, do evento, e desde então eu mergulhei, né, nesse novo paradigma tão desafiador, né, que nos chama a todo momento para uma reflexão contínua. E aí, né, quando conversei com a doutora Catarina, e já, né, também agradeço aqui a querida Carla Graal também, que é com quem eu tenho conversado, que está fazendo também essa interlocução, eu vi também o nome dela por aqui, para falar sobre esse tema, né, que associar, né, não é nem associar, mas como é que a gente fala sobre assédio, como é que a gente pensa, né, a questão de prevenção, né, e o enfrentamento, e aí eu já até entro nessa questão dessa nomenclatura, né, desse termo, enfrentamento, de questões de assédio moral, assédio sexual e discriminação, a partir desse paradigma da justiça restaurativa. E o quanto realmente a justiça restaurativa pode contribuir para ter uma outra maneira de lidar com essas situações do que já, né, tem sido colocado desde, né, dos primórdios do nosso sistema judiciário. Primeiro, né, eu começo a problematizar, né, propor essa reflexão sobre o termo enfrentar, enfrentamento. Quando, né, a gente procura, coloquei no dicionário enfrentar, a partir desse pensamento, né, cartesiano, né, como trouxe muito bem a Thais, o que a gente tem como definição é o atacar de frente, encarar, né,
enfrentou o adversário, enfrentava o inimigo com bravura, enfrentou-me sem medo, disputar, lutar. E aí a gente já nota, né, essa noção de medo, né, de defesa, de estar em defesa, e o pensamento binário que pauta essa definição. Quando eu pego emprestado, né, da psicologia, o entendimento de enfrentamento, aí vem até com esse termo, né, que eles usam, estratégias de coping, que enfrentamento são esforços cognitivos e comportamentais para lidar com situações de dano, de ameaça, de desafio, quando não está disponível uma rotina ou uma resposta automática. Que é justamente quando a gente fala, né, do paradigma trazido, né, pela Thais, o paradigma da pós-modernidade, um paradigma que não é de um pensamento linear e excludente. Daí também a questão da interdisciplinaridade, né? A gente vai emprestar significações, significados, entendimentos de outras disciplinas para lidar com as questões. E aí faz muito mais sentido, né? Então, o entendimento dos estudos, né, dos estudos de coping que são aí, né, pela psicologia da saúde, para avaliar como é a reação dos indivíduos e da família em transtornos, doenças e tratamentos. E aí vem muito mais, tendo muito mais a ver com a proposta da justiça restaurativa, né, com o entendimento da justiça restaurativa. Na resolução 351, né, de 2020, no artigo 1º, com a finalidade, né, coloca lá que é instituir a política de prevenção e combate do assédio. Também eu coloco esse combate para também a gente refletir, né? E é isso que torna tão desafiador, porque todo esse pensamento, essa ampliação de um novo paradigma, trazido tão bem, né, pela doutora Thais, a todo momento parece que a gente é chamado para pensar e refletir a partir dessa noção. Deixa eu ver o que está escrito para verificar se é coerente ou não é coerente com a linguagem da justiça restaurativa. Isso não para criar um antagonismo, não é para isso, né? Porque nós não queremos excluir, não é ou isto ou aquilo do pensamento linear, mas é ter a noção de quão impregnado o nosso sistema legal e nós mesmas, né? Eu digo que eu estou nessa trajetória desde 2005, né? Então já estou com 16 anos, 17, né? Indo para 17 anos, e a todo momento eu me vejo precisando rever as minhas formas de pensar sobre determinada situação, porque é muito arraigado, a gente traz essa concepção de muito tempo. Então é muito automático, né, esse tipo de pensamento linear. E aí, quando eu, né, pergunto o que a justiça... Peraí, eu estou apanhando aqui um pouquinho. O que propõe a justiça restaurativa? Propõe uma concepção ampliada de justiça. Então, é a ideia de que a justiça, o acesso, né, também já colocado aqui pela doutora Thais, a justiça não se dá apenas pelo judiciário. E por isso que a gente vai beber da fonte de comunidades tradicionais, porque elas trabalhavam, né, as comunidades tradicionais, com o conceito de justiça, para lidar com as questões, os conflitos que surgiam ali, né, no seu dia a dia, e a partir de uma noção de encontro, né, de uma teia relacional, de como as pessoas estão umas com as outras, da questão dialógica, do diálogo mesmo, da conexão consigo mesmo e com o outro, né, de se colocar. Por isso a prática circular é tão né, importante e acaba realmente gerando frutos aí, porque é desse diálogo que se coloca, de uma reunião que se estabelece, formando uma comunidade, né? Porque isso na justiça restaurativa é tão importante, essa noção, esse conceito de comunidade. E
Com isso, então, se a gente vai trazer para ambientes institucionais, e a minha experiência agora tem sido, né, especificamente, que eu estou como professora, até a desembargadora Vânia falou, era a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que eu estou desenvolvendo o trabalho, né, de implantação da mediação e da justiça restaurativa. Então, entrar nesses ambientes institucionais, né, e ter uma noção da importância de reestruturar também esses ambientes institucionais e contextos sociais a partir desse novo paradigma, da racionalidade que esse novo paradigma nos coloca, né? E que às vezes a gente não tem nem ideia, né, da onde vem, e o conflito está ali. E se tiver um pensamento linear, vai falar bom, o conflito está ali porque a tal pessoa acordou de, né, mau humor e respondeu de um jeito que não foi muito bom para outra pessoa, tentando localizar, né, numa linearidade a questão do conflito. E não, né, a questão estrutural, e essa é uma experiência que eu estou tendo, de gestores, né, de pessoas que estão na posição como gestores, de já carregarem consigo uma forma de atuar que repetem de uma maneira automática uma conduta sem nem mesmo refletir sobre. Porque na instituição, então, é a questão, né, da que a gente chama de violências estruturais. Na própria instituição está já arraigado a ideia de que sempre foi assim e que é assim que funciona, né? E quando vem essa noção dessa construção de cultura de paz, né, trazida pela ONU, né, que nos chama para, né, em 2000, foi 1989, né, que quando se estabeleceu o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e estabeleceu a década de construção de cultura de paz, que já trouxeram ali, né, questões de princípios de ouvir para compreender, ter uma outra maneira de lidar, né, e essa noção da compreensão, da interligação e interdependência entre tudo e todos, né. Quando, né, a gente fala sobre justiça restaurativa, ressignificação de valores, né, desvelar valores. São valores que são trazidos num círculo, são valores que podem ser ressignificados a todo momento. Então, é o que já foi falado do sair do automático, do caldo cultural, perceber essa violência, né, essas falas, né, de pequeno que se torce o pepino, pau que nasce torto morre torto, são verdades aí que a gente vai escutando, né, como verdades pré-estabelecidas, de que a situação, a pessoa, ela recebe um rótulo, ela é colocada numa determinação ali de comportamento e só pode se esperar dela algo que foi previamente né, pensado a partir da característica da pessoa, né? E aí, eu vou passar muito rapidamente, porque a gente teve já essa brilhante explicação aí, explanação da doutora Thais, mas para fazer um link, que é mesmo, né, essa questão cartesiana, dessa divisão corpo e mente, espírito e matéria, acabou contaminando todas as ciências. A gente está aqui dentro do direito, mas a gente vê na medicina o quanto que o entendimento compartimentado de especialistas. E aí a justiça restaurativa vem e dá uma quebrada nessa ideia de especialistas, de especialidade. Somos todos aprendizes, né? Então, eu estou aqui para aprender com vocês, eu estou aqui para trocar com vocês, eu estou aqui para colocar sobre a minha experiência nessa trajetória que eu tive nesse tempo, mas não tenho esse lugar de saber, de detentora de saber. E é isso que, para mim, é o princípio máximo da justiça restaurativa, que é o princípio do não saber, que depois eu vou até né, falar um pouco mais sobre isso. Então, essa questão dessa fragmentação toda, né, que nos foi causada, né, e que está aí impregnado, né, nas nossas ideias, pensamento, né, da racionalidade linear, lógica de causa e efeito, a questão da verdade, né, que claro que dentro do direito
é isso mesmo, né? Está aí muito forte, né? De uma sistematização, de uma necessidade de segurança, né? Que se fala segurança jurídica. Como é que eu posso falar sobre justiça restaurativa dentro de um ambiente, e isso para mim é maravilhoso, né? Tá aqui, né? Com vocês, podendo refletir mesmo, reflexionar sobre essa ideia, né? De que a justiça não é uma verdade que está ali para ser encontrada, pré-estabelecida por alguém que está fora da situação. Mas a justiça é algo que vai ser construído pelas próprias pessoas que estão dentro, que fazem parte, né, da situação de conflito. E o paradigma que realmente a justiça restaurativa se alimenta e que está é o que propõe, né, uma atitude crítica diante desses fundamentos do pensamento moderno, né, que é o que a gente está fazendo aqui. Dá conta mesmo, que é o que a doutora Thais fez lindamente, né? O nosso trabalho está dando conta, né, de atender, de pacificar, né? E relativizar, então. Vamos relativizar essas verdades que eram anteriormente ditas, né, como absolutas. Precisamos olhar para isso. E está mesmo baseado no pensamento sistêmico e complexo. E aí, para mim, sempre me ajuda né, o e em vez de ou. E ajuda para que eu entenda que eu não preciso excluir, que não é ou isto ou aquilo, que não é ou justiça restaurativa como sendo né, uma maravilha para tudo e né, para todas as situações, e nem a justiça comum. A gente pode fazer o e não é pensar que tal pessoa, né, tem toda a razão ou não. Ela pode sim ter a razão dela. E a outra pessoa entender que ela também pode, e ela também pode. Sempre vem me ajudando, até no meu trabalho mesmo, quando eu estou inserida na facilitação, porque eu faço esse diálogo, né, tanto na academia como pesquisadora, como também em prática, né, eu atuo como facilitadora, e me ajuda muito, até para se pensar programas de justiça restaurativa, até para se pensar políticas de justiça restaurativa ligadas, que conversem com a política de enfrentamento e né, prevenção de assédio, podendo considerar esse pensamento como base. Sabe, como assim, vamos falar sobre um novo paradigma? Então, tudo o que eu for realizar a partir deste paradigma, né, da justiça restaurativa, eu vou me alimentar lá, eu vou beber daquela fonte. Porque vem automático, né, vem automático. Então, como é que nós vamos fazer o encontro? Né? Quem será o facilitador, a facilitadora? Será permitido entrar ou não? Até, sabe, procedimentos de horário, de se pode entrar depois ou não do círculo, já como algo que tem que ser prévio e dizer que ou pode ou não pode, sem pensar que vamos dialogar. Pode ser, sim, pensado formas criativas também com relação à justiça restaurativa, né? Que eu vou chegar aí nessa questão das práticas, né, dos modelos de justiça restaurativa que a gente herdou muito fortemente, que maravilhoso que a gente teve aí, né? Processos circulares, a Kay Pranes, que veio ao Brasil várias vezes e que eu, né, tive com ela e tenho uma admiração e honro muito a ela pelo conhecimento, por tudo, mas também a gente tem uma reflexão crítica pelo que é colocado também. É coerente? Dá certo? Aqui está dando ou não está? Né? E, a partir disso, então, né, entender essa construção de um mundo dialógico, né? Que com muitas realidades possíveis, do universo para o multiverso. Isso levado em consideração a justiça restaurativa neste cenário. Né? Então,
eu vou fechando aqui, né, porque é isso, é integrar, é enxergar a crise como oportunidade de mudança, desenvolver uma postura ética de responsabilidade por nossas escolhas, né, a interligação, interdependência e a abertura do sistema judiciário para diálogo com outras áreas do saber, né. O entendimento, né, da justiça restaurativa, para mim, vem como um comportamento ético de ser e estar na vida, né? E eu encontrei essa ilustração que eu trago aqui para ajudar mesmo essa compreensão do entendimento, né, de que um membro dessa comunidade, hoje CRI de Ontário, né, do Canadá, ele colocou, né, isso eu encontrei no livro do Robert Ross, né, que fala assim: provavelmente uma das falhas mais sérias do sistema é a percepção diferente sobre o mal feito e como é melhor tratá-lo. Na comunidade não indígena, cometer um crime parece significar que o indivíduo é uma má pessoa e, portanto, deve ser punido. As comunidades indígenas percebem o mal feito como um mau comportamento, que requer ensino, ou uma doença que requer cura. Então, nessa percepção, né, que requer ensino, então é aprendizado, a pessoa não teve contato, não soube antes como seria melhor agir. Ou ela está adoecida por um sistema que exclui, que não dialoga, que considera alguns conceitos como determinantes. Então, para a gente lidar, né, com a questão da política de assédio, a partir dessa concepção, é muito importante, porque, num primeiro momento, pensar a questão do assédio vem logo de cara uma noção de precisamos nos afastar, ou como é que, né, vem uma noção de julgamento muito rápida, muito forte. E é um trabalho que demanda, com relação a quem comete, né, a quem está agindo, e aí também essa questão da linguagem, já não dizer que é o ofensor, que não é, né, o assediador, mas quem está nessa posição de cometer o ato, entendê-lo como importante para estar num processo restaurativo, a partir de uma noção de inclusão, né, de poder considerá-lo na humanidade, considerá-la na humanidade, entender não como uma pessoa que precisa ser colocada para fora da convivência. E, por outro lado, a questão de quem sofreu, né, esse ato, que está nessa posição de vítima, também entender quais são as particularidades, peculiaridades de que uma situação de assédio causa a essa pessoa, e o quanto essa pessoa precisa, né, de apoio e de toda uma estrutura que realmente seja construída, que tenha suporte, para que haja, né, condições de ser colocada juntamente num círculo. Então, nos demanda mais cuidado, nos demanda mais atenção ainda, né, quando a gente fala dessa questão do assédio, para trazer para essa noção de justiça, para essa construção de justiça a partir de práticas, né, restaurativas. Então, não é algo simples. É possível, sem dúvida alguma, mas não é simples. Demanda muito cuidado, muita atenção. E fiz um esqueminha aqui, mais ou menos, para tentar pensar variáveis, né? Não é claro coisa, né, que está aqui fechada, para a gente refletir sobre, e eu também venho refletindo, né, desde que conversei, né, com a Catarina,
e venho refletindo também pelo meu trabalho que eu desenvolvi, né, na Universidade do Canadá, que foi meu objeto de pesquisa. Foi um projeto de justiça restaurativa e que teve ali uma situação de assédio moral muito séria dentro da universidade, e todos os cuidados, o que se demandou no processo para lidar com aquela situação, e as situações que eu tenho passado agora também na Universidade Federal de São Paulo, né? De perceber que o modo da gente construir círculos, de a gente trabalhar com a justiça restaurativa nessas situações, precisa ter uma atenção maior, né? Precisa ter um cuidado maior com as pessoas que estão envolvidas, com qual tipo de processo, prática que a gente vai desenvolver, com a instituição, né, que abarca toda essa situação. E então são algumas variáveis. Então aqui, né, eu colocar aqui para vocês a política, né, da justiça restaurativa, que é a política que vem, né, com a resolução 225 de 2016 que a gente tem, né, traz ali várias, né, tem os princípios, tem uma colocação da importância do enfoque restaurativo, né, que tem lá o inciso 5 do artigo 1º, que fala do enfoque restaurativo, e é ali que eu né, gosto de colocar uma atenção, porque não é pensar apenas na prática, em que prática que vai ser realizada, mas no enfoque que está sendo dado para tudo que perpassa por esse programa de justiça restaurativa que vai ser implantado para tratar das questões de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminação. E aí eu vou para as raízes históricas da justiça restaurativa, né? Que aí a gente vem analisar que tem várias fontes, né? Bebe, né, da fonte de um entendimento religioso, né? Menonita, quáquer, cristão, que a gente teve notícias lá, né, com Howard Zer, que é da Universidade Menonita, bebe da fonte das comunidades tradicionais, né, que são os autóctones, indígenas, bebe da fonte dos africanos, também das tribos africanas, então nessa minha pesquisa eu consegui, né, a gente não vai ter tempo, eu estou vendo aqui que eu estou, né, já estourando o meu tempo, mas, enfim, são várias raízes, né, que vêm. E o entendimento, então, dessas raízes históricas, o que é importante é para esse paradigma, essa racionalidade deste paradigma, poder perceber que tudo pode ser considerado também da história da justiça restaurativa, e eu trago isso só para a gente chamar a atenção de um ponto. Não existe uma única forma de trabalhar com a justiça restaurativa. Não são só os círculos, né, de paz, de construção de paz. Pode ser, mas existem outras. E nós também temos saberes nossos, tradicionais, das nossas comunidades, também para serem valorizados, né? Então, por isso que eu enfatizo aqui a questão da dimensão relacional, institucional e social, motivadores de conflitos e violência, isso é trazido pela resolução 225, né? Então, dos fatores relacionais, então ter essa noção e ter uma atuação sobre essas dimensões, né, dentro de uma instituição, para poder ir percebendo, né, que tipo de conversas, e isso também é muito bacana, que nas resoluções, tanto a de vocês aí, né, que eu também li, estudei do tribunal da 4ª região aí de vocês, e também da 351, que leva em consideração essas outras dimensões institucionais, né? E isso é necessário, né? A ideia de interconexão e interdependência, que a gente já falou, e vem planos de ações
né, construção conjunta. O quanto é importante a inclusão das pessoas, né, como se a gente fosse pensar assim, como é que eu trabalho uma política de prevenção de justiça, né, de prevenção ao enfrentamento ao assédio, a partir dessa concepção da justiça restaurativa? Sabe, como assim, o que eu posso trazer de coerência mesmo, de todos esses princípios que nós estamos falando da justiça restaurativa, para desenvolver programas dessa política? Como sendo uma premissa para pensar sobre essa política de prevenção e enfrentamento, ter essa base desse paradigma e da justiça restaurativa auxiliando. E aí, a gente, né, pensar, por exemplo, o facilitador. Né? O facilitador deve ser uma pessoa formada não apenas na prática do circular, mas uma pessoa que tenha o entendimento mais amplo mesmo do que é a proposta da justiça restaurativa enquanto comportamento ético, que a gente estava falando, enquanto esse paradigma diferente, que não é um paradigma mecanicista, de pensamento linear. E a formação continuada, o quanto é importante nesse contexto. Porque para trabalhar com questões de assédio, mais ainda essa pessoa que vai atuar como facilitadora, ela precisa estar realmente preparada, né? Cuidar, né, de si. E aí vem o lugar de não saber, que é o princípio do não saber da justiça restaurativa. Da pessoa que se insere mesmo como facilitadora, para não dizer ali, não dar a sua sugestão ou qualquer, né, direcionamento a partir do seu pensamento. E também os documentos todos que forem elaborados, né, que vão ser utilizados, o convite, tudo, o quanto vai ser coerente com esse lugar de não saber e com essa né, formação aí em justiça restaurativa. Vem o cuidado de si e das pessoas, do facilitador. Um necessário trabalho de uma supervisão, em algum momento, depois eu até chamo de intervisão, que é a interlocução entre as pessoas que estão trabalhando com facilitação de círculos. E com alguém de fora para poder auxiliar e dar o suporte. É algo que, né, demanda esse suporte. Eu vou passar mais 3 slides e já vou finalizando, tá? Para abrir aí, a doutora Thaís participar também das perguntas e respostas, né, que vai precisar sair. E aí, de novo, a questão do enfoque restaurativo. O quanto a política de prevenção está cuidando desse enfoque restaurativo, para ter, né, atender, né, questionamentos, que ontem mesmo eu estava fazendo uma reunião de interlocução, de intervisão com o pessoal da Universidade Federal de São Paulo, e aí vinham perguntas assim, que tipos de ações, como que a gente conversa com as pessoas que estão no lugar, né, gestores, no lugar de quem está causando. Porque as vítimas, muitas vezes, elas veem, as outras pessoas não. E aí, como é que a gente constrói isso conjuntamente, com esse enfoque restaurativo, não punitivista? Com círculos que podem ser utilizados, com círculos de diálogos, também a partir dessa premissa da justiça restaurativa, para cuidar dessa questão, né? Com iniciativas, com planos de ações que vão ser desenvolvidos em conjunto pela comunidade que está se colocando para lidar, para olhar para essa questão do assédio, né, e da discriminação. A questão, né, de cuidado e necessidade de todas as pessoas envolvidas, que é esse o ponto, né, da justiça restaurativa, que cuida de necessidades, de atender necessidades, de cuidar das necessidades, e também de compartilhamento, né, das responsabilidades e obrigações. Então, esse chamado também, o convite que se faz para as pessoas se responsabilizarem pelas atitudes, pelas ações, pelo programa que vier a ser desenvolvido. Eu vou terminar por aqui,
tá? Só para fazer esse fechamento do que, né, vinha falando até agora, para me colocar também à disposição para perguntas. Então, né, a questão de pensar modelos e práticas que consigam atender, né, as necessidades de pessoas que estão na situação de vítimas de assédio e das pessoas que estão na situação de causadores, né, desse assédio. Como é que podemos pensar, a partir dessa ideia, desse novo paradigma, e das raízes históricas do que a justiça restaurativa nos traz, né, aí de entendimento, entendendo esse conjunto de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que é do artigo 1º, né, que tudo isso é justiça restaurativa. E aí eu coloco esse pensamento rizomático, que também uma outra oportunidade eu tenho ter condições de falar mais, mas que na minha tese de doutorado, para dar conta, né, de sair do pensamento linear cartesiano, eu fui beber da fonte, que foi Deleuze e Guattari, né, os dois filósofos. Eles pegaram o rizoma como né, que é a definição biológica, né, da biologia, para um tipo diferente de raiz, que não é a raiz da árvore que Descartes usou, né, para mostrar, mas sim uma raiz que dá conta do isto e aquilo, porque ela se multiplica, ela vai para vários lugares sem ter uma pré-definição, né? Então, esse pensamento, para a gente cuidar da racionalidade, que é algo que o professor Pavlich, né, o canadense, que escreveu Os Paradoxos da Justiça Restaurativa, tem um livro dele, coloca essas reflexões críticas, porque num primeiro momento a gente fica tão apaixonada, né, eu, né, fiquei assim, tão apaixonada pela justiça restaurativa, que agora, né, a partir dessa minha pesquisa e dessas reflexões todas, desse olhar crítico, se eu desenvolvo um programa de justiça restaurativa, e aí me preocupa, né, vamos dizer, não preocupa, mas me coloca especificamente da questão de assédio, né, que tipo de racionalidade, qual é a base de pensamento que deve estar em toda a construção de um programa para tratar dessa política de enfrentamento a partir da concepção da psicologia, né? E não de um enfrentamento de briga, de pensamento binário. Bom, então, vou parar por aqui, deixa eu aqui interromper, eu passei aí do meu tempo um pouco.